Estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos fazer uma análise de uma frase de dois versos do hino nacional brasileiro. Para quem não conhece o hino nacional brasileiro, assim a letra, é importante reparar que toda a letra do hino nacional ela é cheia de inversões. E o que seria as inversões? As inversões é quando a ordem dos termos do verso, da frase, estão invertidos, estão em posições diferentes da costumeira. Essa inversão ou essas inversões, elas são conhecidas como hipérbato. Hipérbato é uma figura de linguagem que se caracteriza pela inversão dos termos dentro do verso. Todos sabemos que a ordem direta dos termos de uma oração começa pelo sujeito, passa pelo verbo e vai para os complementos. Então essa é a ordem direta. Quando essa ordem se altera, nós temos a ordem inversa ou ordem indireta, que é chamada de hipérbato. Hipérbato é uma figura de linguagem muito utilizada na poesia. Um hipérbato muito famoso e conhecido é o início do soneto de fidelidade, né, que diz assim: de tudo ao meu amor serei atento antes. Isso é uma inversão, porque na construção normal seria: antes de tudo serei atento ao meu amor, que seria a ordem direta. Os poetas têm essa preferência de usar a inversão nos versos. Bom, o hino brasileiro é muito bonito, mas tem uma letra muito complexa, muito difícil, exatamente por causa das inversões. Então é preciso que a gente tenha um cuidado quando for ler os versos que Osório Duque Estrada, que é o autor do hino, escreveu na composição do hino brasileiro. Então nós vamos pegar os dois primeiros versos, que são muito conhecidos, né? E também muito incompreendido, né? As pessoas normalmente não compreendem. Então hoje nós vamos fazer uma análise dos dois primeiros versos e eu espero que quando a gente terminar esse vídeo vocês realmente comecem a entender o sentido dos dois primeiros versos. Então a inversão ela pode ser assim, né? Um verbo, o sujeito depois do verbo e o complemento depois do sujeito. Isso é uma inversão muito grande. Então vamos ver aqui os versos primeiros, os dois primeiros versos do hino nacional. Prestem bastante atenção, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Então vejam que esses dois versos parecem ser algo incompreensível, né? Que a gente não entende o que quer dizer isso aí, né? Que estrutura é essa de frase, né? Então a gente já adianta que isso aqui é a ordem inversa, isso aqui é um hipérbato. Vejam o verbo, né? Aí tem o que é esse do Ipiranga, né? Que função é essa? Qual a função de as margens plácidas, né?
Então, é isso que nós vamos tentar mostrar. Então, sempre que a gente vai analisar uma frase, primeira coisa que a gente deve procurar é o verbo. É o verbo. Então, nesse caso, né, no caso desses dois versos aqui, o verbo de todos esses versos aqui, que na verdade é uma frase, né, uma oração, é ouviram. O verbo está aqui, ó, ouviram. Esse verbo, ele é o verbo ouvir. Isso aqui é uma forma verbal na terceira pessoa do plural. Ela está na terceira pessoa do plural. Ouviram é a terceira pessoa do plural. Por que que o verbo é importante? Porque tudo dentro de uma oração está diretamente relacionado ao verbo. Então, é por isso que é necessário a gente conhecer ou reconhecer o verbo em uma oração, numa frase. Então, nós pegamos esse verbo para a gente poder ver que termos estão relacionados a ele. Que termos vão estar relacionados? O sujeito é um deles e o complemento, como eu coloquei aqui em cima, né? O verbo, ele tem sujeito e pode ter, né, o complemento. Pode ter ou pode não ter, né? Porque existe o verbo transitivo e o verbo transitivo. Acontece que o verbo ouvir é um verbo transitivo direto. Prestem atenção que o verbo está no plural. Então, qual é a relação do verbo no plural com o sujeito? É que se o verbo está no plural, significa que o sujeito também deva estar no plural. Normalmente é assim que acontece, a não ser que o sujeito seja indeterminado. Mas não sendo indeterminado, o verbo estando no plural significará que o sujeito estará também no plural, porque isso é uma forma simples da concordância verbal, né? É o sujeito, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, verbo no plural, sujeito no plural. Ou sujeito no plural, verbo no plural. Então, é uma pista que nós temos nessa complexa frase aqui, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, se nós partirmos do verbo, nós vamos ver que as coisas vão começar a ficar claras. Então, como que a gente vai saber quem é o sujeito, onde é que está o sujeito nesses versos aqui? Para a gente saber quem é o sujeito desse verbo, do verbo ouvir, basta que a gente faça a seguinte pergunta a ele, ao verbo. Que pergunta seria essa? Quem é que? Quem é que ouviu? Basta isso. Quem é que ouviu? Eu estou perguntando ao verbo. Quando eu faço esse tipo de pergunta ao verbo, a resposta que eu vou obter é exatamente o sujeito. Então vamos responder a essa pergunta. Quem é que ouviu? Quem é que ouviu? Qual é a resposta plausível para essa pergunta? Obviamente, como o verbo está no plural, a resposta vai ser uma expressão no plural, que é o sujeito, né? Porque o verbo está no plural, lógico que o sujeito vai estar no plural. Então, qual seria a resposta? Vejam, a resposta seria as margens plácidas do Ipiranga. Aí você poderia perguntar, mas como nós chegamos a isso? Ora, tá lá, é porque está tudo invertido. As palavras estão invertidas. É preciso você ver que existe uma relação entre uma expressão e outra. As palavras não existem sozinhas, elas se relacionam. Vejam que do Ipiranga fica uma coisa assim, um tanto desgarrada. Lógico que Ipiranga é o riacho, né? Então, as margens plácidas do Ipiranga. É porque aqui a ordem está invertida. Quando nós falamos que a ordem inversa é quando os termos ficam nas posições que não são costumeiras, então por isso é que foi colocado assim. Mas na ordem direta
essa expressão ficará às margens plácidas do Ipiranga. Eu queria chamar a atenção aqui, é que em algumas cópias, por exemplo, dessa letra, a gente vê, por exemplo, que existe um acento aqui em as. Não existe acento nenhum em as. Não existe acento, não existe acento grave. Se por acaso a gente vir o acento grave aqui em as, pode ter certeza que está errado. Não tem nada de acento grave aí. Esse A aqui é apenas um artigo. Ele está acompanhando o núcleo desse sujeito, que é margens. Margens aqui é o núcleo. As é o artigo que é um determinante desse núcleo, assim como Plácidas e assim como do Ipiranga. Tanto Plácidas, as e do Ipiranga são determinantes de margens, são adjuntos adnominais, são palavras que se referem ao núcleo margem. Portanto, aqui o sujeito desse verbo ouviram é as margens plácidas do Ipiranga. Isso é, portanto, o sujeito do verbo. Então, eu já tenho o verbo e o sujeito. Falta o quê? O complemento. Então, vamos verificar que nós vamos perceber esse complemento. Bom, para a gente saber qual é o complemento de um verbo, a gente vai perguntar, fazer uma outra pergunta ao verbo. Qual é o verbo? Ouvir, ouviram. Então a gente já viu qual é o sujeito, as margens plácidas do Ipiranga. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Aí a pergunta que nós vamos fazer para saber qual é o complemento do verbo é essa aqui, ó. O que? Vamos perguntar o que. Então, ouviram as margens do Ipiranga, ouviram. Então, qual é a pergunta? Ouviram o que? O que as margens do Ipiranga ouviram? Vamos ver qual é a resposta? Eles ouviram o brado. O que é brado? É o grito retumbante, né? Forte. O brado retumbante de um povo heróico. Se você voltar lá para a letra, você vai ver que tem uma outra inversão, porque diz assim, de um povo heróico, o brado retumbante. Mas o núcleo desse termo é a palavra brado. O brado aqui é o núcleo desse complemento aqui. O complemento é tudo isso aqui. O brado retumbante de um povo heróico, onde o U é um determinante, retumbante é outro determinante, porque isso aqui é um adjetivo, e a locução adjetiva de um povo heróico. Todos esses elementos aqui, todos esses termos, esses determinantes são adjuntos adnominais de brado, né? Que é o núcleo. Então, isso aqui é o complemento. Vejam que nós obtivemos esse complemento fazendo essa perguntinha aqui ao verbo. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ouviram o quê? Ouviram o brado, o grito, né? Retumbante, forte, de um povo heróico. Então, essa é a ordem direta dos dois versos do hino nacional, que ficaria assim, para a gente compreender bem agora o sentido desses dois primeiros versos do hino nacional brasileiro, é só colocar na ordem direta, né? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Vejam que fica mais fácil
da gente perceber o que o poeta Osório Duque Estrada quis dizer. Na verdade, é uma referência ao grito, né, do Ipiranga, dado por Pedro I. Na verdade, esse grito tinha pouca gente, né, e foi dado às margens do Ipiranga. Né. Ele quer dizer que não tinha essa multidão assim lá para ouvir. Quem ouviu foram as margens do riacho, as margens do Ipiranga foi que ouviram esse grito de independência ou morte. Então, esse é o sentido da letra, né, do hino brasileiro. Vejam que isso acontece por causa da dificuldade, né, da gente entender, por causa da inversão, por causa do hipérbato. Eu mostro aqui que a gente precisa entender nessas relações entre as palavras, as expressões de um texto, para a gente poder entender, compreender. Se a gente não faz isso, que eu acho que a maioria do povo, né, não faz, e por isso não entende o que o hino brasileiro, a letra do hino, quer transmitir, né, por conta dessas inversões do hipérbato, que é um recurso muito utilizado pelos poetas, principalmente pelo poeta que fez essa letra, que foi o poeta de características parnasianas, né, Osório Duque Estrada. Então, era isso que eu queria apresentar hoje nessa análise que a gente fez desses dois primeiros versos do hino brasileiro. Até o próximo.